Desde o dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas a Israel, muitas pessoas viram aí pela internet o uso de uma retórica que funciona basicamente da seguinte forma: Israel é um estado terrorista, Israel está cometendo terrorismo de estado. Porém, longe disso ser apenas uma retórica, hoje a gente vai estudar um pouco sobre como grupos terroristas foram incorporados dentro do governo israelense e literalmente desenvolveram doutrinas militares terroristas, que são empregadas diuturnamente sobre o povo palestino em qualquer ocasião de conflito. Em seus veículos oficiais, as Forças de Defesa de Israel, o IDF, divulgam a imagem de um rígido código de ética de guerra, em que prevalece a preocupação com a segurança da população civil, em contraste com a ideia de um inimigo, o Hamas, que utiliza de seus próprios civis como escudo humano e que escolhe os civis israelenses como alvos preferenciais. E aqui eu queria acrescentar um ponto nessa história de escudo humano. O que é um escudo humano? Escudo humano é quando você tem, por exemplo, um sequestro e o atirador coloca uma pessoa na frente, pega por trás, coloca na frente das polícias, dos agentes de segurança, para que ele não seja atingido e aquela pessoa literalmente seja um escudo vivo, um escudo humano, que aquilo causa um impedimento do ataque a ele. Porém, Israel nunca deixa de atacar os palestinos porque tem pessoas morando em áreas onde ela diz que o Hamas está baseado. Então dizer que o Hamas usa os palestinos como escudo humano não faz sentido algum, porque o escudo é aquilo que impede. Israel nunca deixa de atacar áreas civis e bombardear a igreja, bombardear o hospital, bombardear a escola, bombardear qualquer coisa, por ali ter civis ou por Hamas estar usando os civis como escudo humano. Isso não faz lógica nenhuma. O que os palestinos são, na verdade, são peneiras humanas, que Israel está sempre ali perfurando. Mas escudo enquanto estratégia militar não faz o menor sentido, porque Israel nunca se previne de atacar por ter civis na área, Ela simplesmente vai lá e bombardeia. As ações da IDF, as declarações de alguns de seus líderes, as denúncias de organismos internacionais e as análises de especialistas, contudo, mostram a outra realidade, a de um exército que não possui escrúpulos para atacar em alvos civis para cumprir seus objetivos militares ou a agenda política extrema sionista. As doutrinas militares das Forças Armadas israelenses e seus crimes de guerra foram classificados como terrorismo de Estado, isto é, como uso do terror por parte de agentes do Estado como forma de quebrar toda a vontade de combater ou capacidade de resistir por parte do inimigo, que nesse caso são todos os civis que habitam Gaza e a Cisjordânia. Mas para entendermos as bases das doutrinas e ações terroristas militares israelenses, precisamos voltar às origens da ocupação sionista da Palestina e da criação do Estado de Israel. Durante a ocupação colonial britânica da Palestina posterior à Primeira Guerra Mundial, especialmente entre as décadas de 1930 e 1940, os grupos sionistas armados instalados na região utilizaram de táticas de guerrilha e terrorismo para forçarem o fim do domínio colonial da Grã-Bretanha e o deslocamento das populações árabes palestinas. Esses grupos eram a Haganah, fundada em 1920, o Irgun, fundado em 1931, e o Lehi, fundado em 1940. Apesar de terem ideologias e orientações políticas diferentes, as três milícias praticaram o terrorismo contra britânicos e palestinos, e eram classificadas internacionalmente como grupos terroristas. Após a criação do Estado de Israel, esses grupos terroristas foram integrados às Forças de Defesa de Israel. Muitos de seus membros exerceram carreira política, apesar de todo um passado marcado pela atividade terrorista. Menachem Begin, o antigo membro do Irgun e responsável pelo atentado do Hotel King David em 1946, foi primeiro-ministro de Israel entre 1977 e 1983. O ex-membro do Lehi e coordenador do assassinato do ministro britânico para assuntos do Oriente Médio, Lord Moyne, em 1944, Yitzhak Shamir, teve 2 mandatos como primeiro-ministro israelense, entre 1983 e 1984 e entre 1986 a 1992. Ou seja, diversos membros de grupos terroristas, eles não são terroristas porque você é um crítico do Estado de Israel e está dizendo que eles são terroristas. Não, eles eram terroristas porque eles cometiam atentados à bomba em áreas civis, utilizavam métodos de grupo terroristas, colocavam bombas armadas para matar membros de governos rivais, para matar a população civil palestina, eram procurados, inclusive com cartazes de procurados, e todas essas pessoas, com a criação do Estado de Israel, foram anistiados e colocados não só em algumas posições, sei lá, na polícia, não, eles foram alçados ao cargo de primeiro-ministro do país. Então assim, você imagina com todas as devidas proporções, se o grupo Estado Islâmico, por exemplo, com toda a sua barbárie, e o seu califa de Araque lá, o Abu Bakr al-Baghdadi, ele conseguisse vencer, conseguisse triunfar e ascender ao poder, e do nada todos os países do mundo anistiassem todos aqueles terroristas que tinham feito toda aquela barbárie, matado centenas de pessoas, e do nada a gente começasse a ter um discurso na ONU do líder supremo do Estado Islâmico. Foi basicamente isso que aconteceu com Israel, salvo os 2 tipos de sociedade que estavam tentando ser criadas. Uma secular, sionistas em caráter europeu, e outra, um grupo, enfim, que a gente conhece aí o que é o ISIS, o Estado Islâmico, aquela coisa horrorosa, monstruosa. Mas de qualquer forma, a gente não pode negar um fato. Líderes de grupos terroristas se tornaram presidentes do Estado de Israel, e o Ocidente, na figura da Inglaterra, dos Estados Unidos, que consideravam essas pessoas como terroristas, simplesmente anistiaram porque viram
que as suas atividades como líderes políticos, ali dentro daquele território onde eles eram caçados, inclusive pela polícia, como terroristas, pela polícia britânica, servia aos seus interesses. Então, assim, Israel é um país formado por terroristas. Terroristas governavam Israel, terroristas definiram doutrinas militares do exército israelense e terroristas deram, digamos assim, o espírito de como Israel agiria diplomaticamente e principalmente como governaria os palestinos, como um grupo brutal de um governo que foi formado originalmente por terroristas. A propaganda militar israelense alega realizar ações precisas contra bases e membros de grupos terroristas na Palestina, como Hamas e a Jihad Islâmica. Seu discurso oficial também se diz preocupar com os civis palestinos, avisando-os com antecedência de suas incursões militares para possibilitar a evacuação da população civil das áreas atingidas. Entretanto, as operações do IDF em territórios palestinos ocupados como a faixa de Gaza ou em países vizinhos como no Líbano mostram o ataque deliberado contra inúmeros alvos civis. Essas ações foram continuamente justificadas por meio da chamada doutrina da Ria. E aqui a gente precisa entender agora o que é essa doutrina da Ria do exército israelense. No ano de 2006, Israel invadiu o Líbano pela segunda vez, para combater o grupo Hezbollah. Nesse conflito, um episódio em particular revelou a estratégia de guerra total pelas forças militares israelenses. Sob o pretexto de aniquilar as bases de operações do Hezbollah na capital libanesa Beirute, o bairro de Dahia, habitado por muçulmanos xiitas, foi reduzido a escombros pelos bombardeios da Força Aérea de Israel. Ao se referir à destruição do bairro xiita em outubro de 2008, o então comandante militar israelense do Fronte Norte, Gadi Eisenkot, defendeu que o uso de força desproporcional seria utilizado contra qualquer local considerado como base de ataque contra Israel. Com a eclosão das hostilidades com o Hezbollah, as forças de defesa de Israel precisarão agir imediatamente, de forma decisiva e como uma força desproporcional às ações do inimigo e à ameaça que ele representa. Medida essa que exigirá processos de reconstrução longos e dispendiosos. O teste de Israel será a intensidade e a qualidade de sua resposta a incidentes na fronteira libanesa ou a ataques terroristas envolvendo o Hezbollah no norte ou Hamas no sul. Nesses casos, Israel novamente não será capaz de limitar a sua resposta a ações cuja gravidade é aparentemente proporcional a um incidente isolado. Em vez disso, terá de responder de forma desproporcionada, a fim de deixar bem claro que o Estado de Israel não aceitará qualquer tentativa de perturbar a calma que atualmente prevalece ao longo de suas fronteiras. Israel deve estar preparada para a deterioração e escalada, bem como para um confronto em grande escala. Essa preparação é obrigatória para evitar o desgaste a longo prazo. Gadi Eisenkot, comandante israelense do Fronte Norte em outubro de 2008. O pensamento de Eisenkot foi incorporado às bases teóricas do procedimento das forças militares de Israel e passou a ser chamado então de doutrina da Ria, em referência ao bairro libanês destruído pelos ataques aéreos israelenses em 2006. Ou seja, Israel sempre teve como praxis a destruição de bairros civis e áreas habitadas por civis, usando como desculpa que eram escondidas locais e bases terroristas. E as pessoas podem se questionar se são ou se não são, mas o negócio é que Israel sempre bombardeia áreas onde tem o maior número de civis. E essa estratégia tem nome, é a doutrina da Ria, e você vê ela sendo aplicada de diversas formas. Então, assim, qual é a principal característica que a gente reconhece de grupos terroristas? É literalmente ver um lugar com muita gente querendo causar o maior impacto e dano na moral das pessoas para fazer uma propaganda e ir lá explodir e matar todo mundo. Não importa se quem tá ali é, digamos assim, uns inimigos, se eles alegam ter, ou pessoas que não tem nada a ver com a situação. Basicamente que nem no 11 de setembro. O pessoal pega lá um avião e joga ali para você ter um dano moral no país, não importando se quem vai morrer ali são inocentes que não tem nada a ver com as políticas internas de um determinado estado, mas mesmo assim, grupos terroristas vão lá e fazem aquele atentado. E essa praxis de um exército formado originalmente por terroristas que continua sendo aplicada como tática de guerra pelo Estado de Israel. Essa doutrina também foi defendida por setores da imprensa israelense. Ao se referir a possíveis confrontos com o Hezbollah, o jornalista Yaron London defendeu a necessidade de destruir o Líbano, não fazendo distinção entre bons libaneses, os civis, e maus libaneses, os membros do Hezbollah. No próximo confronto com o Hezbollah, não nos preocuparemos em caçar dezenas de milhares de lançadores de foguetes, e não derramaremos o sangue dos nossos soldados nas tentativas de ultrapassar posições fortificadas do Hezbollah. Em vez disso, destruiremos o Líbano, e não seremos dissuadidos pelos protestos do mundo. Até agora, a estratégia da Ria não foi adotada porque Israel tentou agarrar-se à distinção entre bons libaneses e maus libaneses. Isso é igualmente ruim. É ruim porque ao norte de nós existe um estado que é totalmente malicioso. É bom que não há mais necessidade de distinções complicadas. O novo ponto de vista dos estrategistas israelenses é que o Líbano é um inimigo. Nós falhamos em nossas sofisticadas tentativas de distinguir entre civis inocentes e líderes pecadores. Em termos práticos, os palestinos em Gaza são todos Khaled Mashal, liderança do Hamas.
Os libaneses são todos Nasrallah, líder do Hezbollah, e os iranianos são todos Ahmadinejad, presidente da República do Irã. É uma pena que isso não se concretizou imediatamente após o desligamento de Gaza. Nos iludimos, pensando que o povo não é igual aos seus líderes, e que o povo só se preocupa em ganhar a vida. Yaron London, The Dahia Strategy e Net News, 10 de junho de 2008. Na imprensa israelense isso não é nem escondido. Você tem jornalistas, influenciadores, intelectuais que vão em público e falam que tem que matar todo mundo, não importa se é civil, se não é combatente. A doutrina de Shia, ela é amplamente utilizada. E aí você vê, mas isso aí não é a lógica dos grupos terroristas que falam que assim, porque o governo americano ele é eletivo, então todo cidadão americano pode ser sequestrado e morto, que nem a Al-Qaeda fez, pegando jornalistas, pegando, enfim, civis americanos e matando em atentados. Mas é basicamente isso que o Estado de Israel faz e sempre fez ali no Oriente Médio. É aquela lógica, se você vive sobre um Estado que é meu inimigo, tudo vale para você. Porque, sei lá, você é a base que sustenta esse inimigo que eu tenho. Agora vamos supor, quando o Hamas utiliza a mesma tática e fala, olha, todos os israelenses votaram no Netanyahu, então todos eles devem pagar porque são todos inimigos, não importa se são homens, mulheres, crianças, aí isso é chamado de terrorista e o Hamas é um grupo terrorista. Mas quando é Israel que faz, é um Estado. Por quê? Porque o terrorismo israelense ele foi historicamente anistiado, mas as práticas continuam as mesmas. No mesmo ano, o major-general israelense Giora Eliad, também considerando a hipótese de uma terceira guerra de Israel contra o Líbano, igualmente mostrou-se favorável à aplicação da doutrina da Shia. Os graves danos à República do Líbano, a destruição de casas e infraestrutura e o sofrimento de centenas de milhares de pessoas são consequências que podem influenciar o comportamento do Hezbollah mais do que qualquer outra coisa. Major-General Giora Eliand, The Third Lebanon War, Strategic Assessment. A doutrina da Shia realmente foi exposta em práticas nas ações militares de Israel na faixa de Gaza, território palestino. Nas operações de Gaza em 2008, o ministro do Interior israelense havia recomendado que as forças de defesa de Israel deveriam decidir sobre um bairro em Gaza e arrasá-lo. No ano seguinte, o vice-primeiro-ministro de Israel, Eli Yashai, declarou que deveria ser possível destruir Gaza para que eles entendessem que não devem mexer conosco. É uma grande oportunidade para demolir milhares de casas de todos os terroristas para que pensem duas vezes antes de lançarem foguetes. Esses deveriam ser arrasados para que milhares de casas, túneis e indústrias sejam demolidas. Entre 2008 e 2009, Israel lançou uma operação militar em Gaza, onde alvos civis foram atingidos em larga escala, em especial locais essenciais para a manutenção da qualidade de vida dos habitantes, tais como sistemas de saneamento, locais de abastecimento de alimentos, prédios residenciais e fábricas. Os bombardeios realizados pelas forças de Israel em Gaza naquele período foram objetos de um relatório realizado por uma missão das Nações Unidas, onde se pode ler que a repetida falha na distinção entre combatentes e civis parece a missão ter sido resultado de orientação deliberada e emitida aos soldados. A destruição de instalações e abastecimento alimentar, sistema de saneamento de água, fábricas de concreto e edifícios residenciais foi o resultado de uma política deliberada e sistemática das Forças Armadas israelenses. Não foi realizada porque esses objetos representavam uma ameaça ou oportunidade militar, mas para tornar o processo da vida cotidiana e de uma vida digna mais difícil para a população civil. A missão concluiu que o que ocorreu em pouco mais de 3 semanas no final de 2008 e início de 2009 foi um ataque deliberadamente desproporcional destinado a punir, humilhar e aterrorizar a população civil. Isso aqui é a conclusão da ONU, é uma avaliação da ONU, não é avaliação minha, não sou eu tentando difamar o Estado de Israel, é a avaliação dos analistas das Nações Unidas que foram investigar as ações do exército israelense. É basicamente isso, é a tática de terror. Eles não miram, porque ali tem uma coisa do Hamas, não. Eles vão lá e destroem tudo para aterrorizar a população e concluir o objetivo, que é o abandono da terra para o avanço territorial israelense. Em 2011, o professor e jurista americano Richard Falk classificou a doutrina da Shia como terrorismo de Estado. As infraestruturas civis de adversários como Hamas ou Hezbollah são tratadas como alvos militares admissíveis, o que não é apenas uma violação aberta das normas mais elementares do direito da guerra e da moralidade universal, mas também uma confissão de uma doutrina de violência que precisa ser chamada pelo seu nome próprio, terrorismo de Estado. Nas operações da IDF em Gaza no ano de 2014, a conduta dos militares não foi diferente. O mesmo padrão contra alvos e edifícios civis se repetiu. Um documento da Anistia Internacional na época apontou a destruição deliberada e ataque a edifícios e propriedades civis em grande escala, realizada sem necessidade militar. Anistia Internacional. Nothing is immune. Israel's Destruction of Landmark Buildings in Gaza. 2014, página 6. Em seu Twitter, o membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer,
escreveu: "Eu nunca vi uma destruição tão massiva antes. Naquele ano, as forças militares de Israel atingiram 22 escolas, inclusive escolas da ONU, usadas como abrigos por civis. Em uma escola de educação básica, em Beit Han, foram mortas 13 pessoas, 12 em uma escola para meninos em Rafah e 20 em uma escola básica para meninas em Jabalia." O segundo comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, Pierre Krahenbuhl, a localização precisa da escola de Jabalia fora comunicada ao exército israelense 17 vezes. Mesmo possuindo as coordenações e GPS de todas as instalações da ONU em Gaza, a IDF atingiu esses locais com equipamentos precisos de mísseis e artilharia. Então assim, Israel exporta tecnologia militar. É um dos países que se gaba de terem as tecnologias mais precisas, os Iron Domes, mas quando bate alguma coisa na estrutura civil e que mata, né, centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, todo mundo que constrói a sociedade, ou dizem que tinha uma base do Hamas lá, porque é só dizer que tem uma base do Hamas e pronto, né? Mesmo eles sendo uma doutrina militar que permite que eles façam isso. Ou então dizem que foi uma falha militar, um erro, e isso passa batido. Quando fica claro para todos os analistas internacionais que investigam e que não tem lado, e inclusive são subordinados às vezes até o próprio Estados Unidos, que as ações foram propositais, para obedecer à doutrina da RIA. Em uma carta ao então presidente do Conselho de Segurança em 27 de abril de 2015, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também recordou que a Agência da ONU para Refugiados informava continuamente as forças israelenses sobre a localização dos abrigos de civis em Gaza. A Agência da ONU para Refugiados enviou comunicações 2 vezes por dia ao coordenador das atividades governamentais nos territórios e à Administração de Coordenação e Ligação de Israel, informando-os das coordenadas do Sistema de Posicionamento Global, GPS, das instalações atualmente usadas como abrigo de emergências designados. O próprio Ban Ki-moon, que era o secretário das Nações Unidas, falaram que a ONU dizia, olha, não tem nada do Hamas aqui, não bombardeiem, não matem, e eles mesmo assim faziam. Então não tem outra coisa para você chamar isso que não for terrorismo de Estado. Entre o número de alvos civis atingidos por Israel estavam 17 hospitais, 56 clínicas de primeiros socorros e 45 ambulâncias, também destruindo Al-Wafa, o único hospital de reabilitação de Gaza. Além disso, as forças israelenses proibiram a entrada de organizações de direitos humanos no território. O custo humano da ação militar foi ainda maior, 2.200 pessoas, das quais 550 eram crianças. Comparando isso com as 17 mortes israelenses, a repressão destrutiva israelense foi nitidamente desproporcional. Enquanto apenas uma casa israelense foi destruída naquela guerra, em Gaza 18.000 casas foram destruídas. Anthony Kodersman, professor do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, analisou os discursos de militares israelenses em defesa da ação desproporcionada e citou um oficial que dissera: Israel fez seus inimigos sentirem que aquilo era uma loucura. Nas ações militares em Gaza em 2014, a doutrina da RIA provou ser um verdadeiro terrorismo de Estado, usando-se dos agentes institucionais do Estado para espalhar terror e a morte entre a indefesa população civil em nome do suposto combate ao terrorismo. Mas as conexões do exército israelense com o terrorismo não se restringem a um macabro pragmatismo onde os fins justificam os meios. Elas encontram bases mais profundas na ascensão do extremismo sionista em Israel. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade que faz um país ter uma doutrina militar como essa. Em 4 de junho de 1989, manifestantes chineses protestavam por maior abertura política na Praça da Paz Celestial em Pequim contra medidas do Partido Comunista Chinês, enquanto eram contidos por tanques. Naquele mesmo ano, em 24 de novembro, um político palestrava na Universidade de Bar Ilan em Tel Aviv, Israel. Ele era ninguém mais ninguém menos que Benjamin Netanyahu, então vice-ministro das Relações Exteriores. Netanyahu achava que acontecimentos como aquele da Praça da Paz Celestial deveriam ser aproveitados pelos israelenses para agir enquanto a atenção do resto do mundo estava desviada dos olhares deles. Vejamos as suas próprias palavras. Israel deveria ter explorado a repressão das manifestações na China, Praça Tiananmen, enquanto a atenção mundial se concentrava naquele país, para realizar expulsões em massa entre os árabes dos territórios. Alguns anos antes, em 1981, a ideia de expulsão dos árabes havia sido sugerida pelo médico judeu-americano Dr. Baruch Goldstein, em uma carta aos editores do jornal The New York Times. Israel deve agir de uma forma decisiva para remover a minoria árabe de dentro de suas fronteiras. O Dr. Goldstein provou que seu discurso não era meramente retórico, em 25 de fevereiro de 1994, quando, munido de um fuzil, entrou atirando na mesquita Ibrahim, onde ficava o túmulo do patriarca Abraão em Hebron, na Cisjordânia. 800 palestinos estavam rezando no local por ocasião do mês sagrado do Ramadã. 29 pessoas foram mortas fuziladas e 125 ficaram feridas. O autor do atentado foi morto linchado pelos sobreviventes,
que buscavam se defender do agressor. O atentado de Goldstein provocou a estagnação das negociações de paz entre Israel e Palestina e a eclosão de diversos protestos entre a população palestina. Muitos manifestantes palestinos foram mortos pelas forças de ocupação israelenses. O fato mais revelador, contudo, foi que o autor do atentado na mesquita de Hebron passou a ser homenageado e venerado por extremistas sionistas e seu túmulo foi transformado em um local de peregrinação por estes, conforme noticiou em abril daquele ano o repórter Clyde Herbermann, no jornal americano The New York Times. Num fluxo constante, centenas de pessoas vieram hoje recitar orações da tarde no túmulo de Baruch Goldstein, muitos curvando-se profundamente para beijar a lápide do assassino em massa de Hebron e proclamá-lo como um homem santo. Muitos que vieram até aqui de carro e ônibus, jovens ou velhos, aproximavam-se do túmulo rodeando-os de pedras colocadas em luto, como se fosse um santuário. Dezenas de pessoas abraçaram e beijaram a lápide. Alguns se ajoelharam para beijar o próprio túmulo, incluindo um jovem que gritou: "Herói de Israel! Herói de Israel!" Deveriam haver mais pessoas como ele. Então é interessante que se a gente for assistir alguns discursos do Benjamin Netanyahu, ele fala: há palestinos que glorificam os terroristas, nomeiam ruas em homenagem a ele, fazem passeatas onde pegam suas fotos e botam glorificados. Mas a mesma coisa acontece em Israel. Você tem a glorificação do terrorismo, inclusive religiosa, por parte de setores daquela população, que transformaram o túmulo do autor da chacina de Hebron e da mesquita Ibrahim num local de peregrinação espiritual, inclusive. A veneração ao terrorista israelense foi referendada também por lideranças judaicas sionistas como Dov Lior, o rabino-chefe ortodoxo do assentamento judaico de Kiryat Arba, em Hebron. Em um pronunciamento à Rádio de Israel em junho do mesmo ano do massacre da mesquita Ibrahim, o rabino declarou que Baruch Goldstein deveria ser equiparado aos santos mártires do Holocausto. Tal opinião extremista não impediu Lior de ser mencionado pelo jornal israelense Jerusalem Post como um dos mais proeminentes rabinos do país. O partido extremista judeu Kash, do qual Baruch era membro, foi colocado na ilegalidade pelo próprio governo israelense mais tarde, mas isso não impediu que parte de seus seguidores continuassem atuando na política do país. E uma coisa que as pessoas precisam estudar, e que provavelmente eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, é sobre a doutrina do carranismo. Tinha um rabino americano, o Meir Kahane, que inclusive foi considerado terrorista até pelo próprio Estados Unidos, que criou um grupo político em Israel e que tentou fazer algumas mudanças na legislação do país, que propunha inclusive a escravidão dos árabes ali na região, que eles fossem capturados e escravizados para servir a uma sociedade ideal judaica como ele imaginava. Baruch Goldstein era um filho da ideologia do carranismo, desse rabino extremista Meir Kahane. Porém, quando ficou insuportável para a sociedade israelense aguentar os seguidores do carranismo, o próprio Estado de Israel teve que fazer alguma coisa para acabar com eles, porque eles eram geradores de conflitos absurdamente aleatórios, porque eles chegavam em mesquitas e matavam pessoas, atacavam, faziam atentados dentro da população árabe civil que vivia sob o controle israelense, porque eles tinham essa ideia de supremacia máxima judaica e que os judeus eram, enfim, um grupo superior e que eles tinham que escravizar os árabes. Literalmente, essa foi uma das propostas do rabino Kahane. Baruch Goldstein era um dos membros do carranismo. Mas o que acontece em Israel sempre que um grupo terrorista sanguinário é desbaratado? Ele é absolvido com alguns de seus membros mais proeminentes pela estrutura estatal. Entre esses políticos absolvidos, encontrava-se Itamar Ben-Gvir, um admirador de Goldstein e líder do partido de extrema-direita Otzama Yehudit, fundado em 2012. O novo partido foi chamado pelo jornal israelense The Times of Israel como o sucessor espiritual do partido Kash. Ben-Gvir ficou famoso por declarações racistas, pregando a morte da população árabe, por ter o rabino Dov Lior como mentor e também por possuir um quadro do terrorista Baruch Goldstein decorando uma das paredes da sua casa. Por ser um inconveniente para possíveis alianças políticas em governos de outros partidos, o político israelense anunciou em 2020 a remoção do retrato de sua casa. Então assim, o cara, ele não é que ele peregrinava para o túmulo do Baruch Goldstein, que ele louvava o terrorismo feito contra muçulmanos que estavam simplesmente rezando numa mesquita pacificamente. Ele tinha um retrato dentro da casa dele. Imagine, por exemplo, um proeminente político americano que recebe entrevistas e fala abertamente com um retrato de um membro da Ku Klux Klan atrás dele. Esse é o Ben-Gvir, que está hoje no governo Netanyahu, abertamente, e que assim, só removeu o retrato depois de todos esses anos para formar coalizão política com membros de outros partidos que não gostavam tanto do movimento do Goldstein. Em 2022, ele foi nomeado para o cargo de Ministro da Segurança Nacional pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido de direita conservadora Likud, em Israel. Você imagina um completo lunático como Ben-Gvir como Ministro da Segurança, sob a população palestina. É literalmente colocar a raposa para administrar o galinheiro.
No comando do Ministério da Segurança Nacional, Ben-Gvir ampliou as políticas de repressão contra os palestinos, usando de violência contra manifestantes, deportando e matando pessoas sob alegada suspeita de terrorismo. O ministro é inclusive favorável a uma política de licença para matar para as forças de defesa do Estado. Bezalel Smotrich, o líder do partido religioso sionista que ocupa o Ministério das Finanças no mesmo governo, compartilha das mesmas opiniões de seu colega ministro com relações ao tratamento da população palestina. Um exemplo desse posicionamento pode ser visto em 2021, quando o então deputado declarou aos membros árabes do parlamento israelense que vocês estão aqui apenas por um erro, porque Ben-Gurion, premier de Israel em 1948, não finalizou o trabalho, não expulsou vocês em 1948. Bezalel Smotrich também advogava pela incorporação da administração civil da Cisjordânia ocupada para o seu ministro das Finanças, o que na prática formalizaria a anexação da região como parte integrante do território israelense, e não mais como uma zona estrangeira sob ocupação militar temporária. Nessas circunstâncias, o patrulhamento e manutenção da ordem na Cisjordânia não seria mais prerrogativa dos militares israelenses, mas das forças policiais sob o comando do Ministério da Segurança Nacional de Itamar Ben-Gvir. A recente guerra movida pelo Estado de Israel contra a faixa de Gaza a partir de outubro deste ano é a concretização da combinação entre as políticas militaristas e expansionistas da direita conservadora israelense, amparadas na doutrina da Shia, e das teses extremistas do sionismo religioso de extrema-direita. O pretexto de aniquilar as bases de operação do Hamas se une à equiparação dos palestinos com os povos inimigos da antiga Israel bíblica. Num pronunciamento recente, Benjamin Netanyahu citou a passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, onde o povo hebreu recebe uma ordem divina para exterminar o povo amalequita, juntamente com todos os seus bens e animais. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and do remember, and we are fighting our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel. Holy Bible, and we do remember, and we are fighting our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. A citação bíblica foi usada em um discurso sobre a guerra, na clara intenção de legitimar o emprego de violência militar contra os civis em Gaza. De forma mais direta, o discurso busca legitimar a limpeza étnica que está sendo perpetuada contra os palestinos. É o terrorismo de Estado em sua forma mais pura, ancorado no nacionalismo xenofóbico e no fanatismo religioso. Ao longo de todas essas 2 semanas, desde o dia 7 de outubro, a gente vê várias páginas de direita pegando frases desconexas do Alcorão Sagrado e de ditos do profeta Muhammad para falar que o Hamas mata judeus e que é o extermínio do povo judeu por causa disso. Ao passo que ocultam que o Hamas é um grupo fanático com esse discurso, mas que é combatido por um Estado multimilionário, uma potência militar com o exato mesmo discurso e a exata mesma praxis, só que com a capacidade infinitamente, incomparavelmente maior, só que de sinal trocado e com outra religião. E agora vamos falar sobre mais uma diretriz do exército israelense, que é outra herança de seu passado como organização fundada por terroristas. Os próprios civis israelenses não se encontram livres das bases teóricas e práticas destrutivas de suas forças armadas. Desde a década de 1970, o Estado de Israel tem privilegiado uma política de não negociação com seus rivais. Como alternativa, buscam fazer operações de resgate com forças militares e policiais, combinando a libertação de reféns com a captura ou execução dos sequestradores. Esse procedimento, entretanto, nem sempre é bem sucedido, o que obriga o governo israelense, em muitas ocasiões, a fazer acordos em troca de prisioneiros, libertando detentos palestinos ou libaneses em troca da libertação dos reféns israelenses, como no caso do sequestro de soldados israelenses no Líbano em 1986. Foi em 1986, então, que as autoridades militares israelenses introduziram um procedimento batizado de Diretriz Hannibal. Tal como o antigo general cartaginese Aníbal havia declarado preferir tomar veneno ao invés de cair prisioneiro do exército romano, a diretriz das forças armadas israelenses se baseia no princípio de que é melhor um soldado morto do que um soldado refém. Na prática, essa orientação do exército de Israel autoriza seus membros a dispararem e atingirem veículos ou edificações em que exista a suspeita
suspeita da atuação de sequestradores, mesmo que haja a possibilidade da presença de reféns israelenses. Diferente da doutrina da RIA, a diretriz Hannibal não é publicamente difundida pelas autoridades militares israelenses, permanecendo uma orientação interna das Forças Armadas, tendo inclusive sua discussão permanecido sob censura militar até o ano de 2003. Embora a norma tenha sido oficialmente revogada em 2016, persistem acusações de denúncias de que o procedimento continua sendo utilizado em operações das Forças de Defesa de Israel. Ou seja, civis israelenses nas operações de combate ao Hamas, eles podem ser mortos, de acordo com a própria doutrina Hannibal. Então uma das coisas que a gente viu após o 7 de outubro foi a denúncia de pessoas que haviam sobrevivido de que alguns israelenses que tinham morrido ali não foram mortos pelo Hamas, mas foram mortos pelas próprias Forças de Defesa de Israel. Em 27 de outubro, o blog de notícias americano The Grey Zone publicou uma reportagem sobre as ações das Forças de Israel sobre seus próprios civis, citando os relatos de algumas testemunhas. Tuval Escapa, membro da equipe de segurança do kibbutz de Beir, criou uma linha direta para estabelecer uma coordenação entre os residentes do kibbutz e o exército israelense. Ele disse ao jornal israelense Haaretz que à medida que o desespero começou a instalar-se, os comandantes no terreno tomaram decisões difíceis, incluindo bombardear casas contra os seus ocupantes, a fim de eliminar os terroristas juntamente com os reféns. Uma mulher israelense chamada Yasmin Porat confirmou em uma entrevista à Rádio Israel que os militares, sem dúvida, mataram numerosos não combatentes israelenses durante os tiroteios contra os militantes do Hamas em 7 de outubro, referindo-se às forças especiais israelenses. Então vocês se lembram, né? Daquelas imagens dos membros do Hamas descendo de paraglide, atirando nas pessoas. O que eles não mostraram é que aquelas pessoas fugindo, aquelas pessoas tentando se esconder, também foram atingidas, amparadas por uma doutrina militar pelo próprio exército israelense. Aquelas pessoas foram mortas por forças militares que deveriam protegê-las por serem cidadãos de Israel. Então é o cúmulo do terrorismo. Você pode matar indiscriminadamente civis inimigos, indiscriminadamente seus próprios civis, se aquilo lhe levar ao seu objetivo militar. Ou seja, os fins justificam os meios. Não tem outra forma de categorizar o exército israelense, as forças de defesa e as forças especiais, que não forças de terrorismo de Estado. Porque as táticas são as mesmas táticas da rede Al-Qaeda, por exemplo, só que com algumas sofisticações. Ainda segundo o veículo de notícia americano, levantou-se a hipótese de que muitos dos corpos carbonizados de civis israelenses, encontrados após os enfrentamentos entre militares israelenses e os militantes do Hamas, foram causados por bombardeios de mísseis, helicópteros e tanques israelenses. No entanto, a crescente evidência de ordens de fogo amigo proferidas pelos comandantes do exército israelense sugere fortemente que pelo menos algumas das imagens chocantes de cadáveres israelenses carbonizados, de casas israelenses reduzidas a escombros e de veículos queimados apresentados aos meios de comunicação ocidentais eram, na verdade, o trabalho manual de tripulações de tanques e pilotos de helicópteros que cobriram o território israelense com granadas, tiros de canhão e mísseis Hellfire. Na verdade, parece que no dia 7 de outubro, os militares de Israel recorreram às mesmas táticas que empregaram contra civis em Gaza, aumentando o número de mortes de seus próprios cidadãos com uso indiscriminado de armas pesadas. Então é chocante, mas é uma doutrina militar israelense. Eu não estou inventando essa doutrina, vocês podem pesquisar no Google e vocês vão ver lá, doutrina Hannibal do exército israelense. Então assim, durante a propaganda de guerra, o que foi feito? Civis israelenses foram atacados pelo próprio exército de Israel para tentar atingir militantes do Hamas. O exército de Israel, que é o que possui um poder de fogo muito maior, carbonizou com seus ataques os corpos de pessoas, de civis israelenses que estavam tentando se proteger, e aqueles corpos carbonizados e pessoas mortas foram mutilados de algumas formas e apresentados à mídia como prova das atitudes do Hamas que haviam queimado pessoas vivas ou coisas do tipo, quando na verdade foram vítimas israelenses da doutrina Hannibal. Ao que tudo indica, a diretriz Hannibal continua a guiar a conduta dos militares israelenses, visando eliminar seus alvos, mesmo que à custa de sua própria população. Não deixa de ser irônico se recordarmos que a propaganda oficial israelense vende a ideia de uma força armada preocupada com a vida e a segurança de seu povo, em contraposição com a acusação de uso de civis palestinos como escudo humano pelo Hamas. É uma ironia macabra, porque Israel faz com seu próprio povo o que acusa o grupo Hamas de fazer. O uso do terror como arma de combate para minar a resistência do inimigo não é uma exclusividade de milícias e grupos paramilitares de radicalismo político ou religioso. Não se restringe a atentados à bomba, atiradores em massa ou sequestro de pessoas ou ataques suicidas. Quando um exército usa seu poder bélico para destruir as bases de sobrevivência de um povo, fontes de água e alimentos, abastecimentos e medicamentos, hospitais, instituições de ensino e residência, está provocando uma política de terror contra a população, incluindo medo e desespero. E no caso do exército israelense, às vezes contra a sua própria população. Muita gente nos kibbutz foram mortos pelos próprios soldados israelenses. Fiel aos princípios de seus grupos terroristas fundadores do sionismo no século XX, o exército israelense continua sendo o principal agente através do qual Israel pratica seu terrorismo de Estado. Essa prática é legítima pelas doutrinas de pragmatismo militar, de nacionalismo xenofóbico e extremismo religioso que hoje ditam a política do governo extremista de Benjamin Netanyahu. E quem paga o preço
são civis, tanto israelenses quanto palestinos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.